A paz do Senhor Jesus, eu quero aqui relatar a quinta experiência que eu tive com Deus, nesse arrebatamento de espírito, que aconteceu agora, em abril de 2016. Eu fui arrebatada em espírito novamente, o Senhor me arrebatou. Veio um anjo guerreiro, me puxou pela mão e me levou até o trono onde estava o Senhor Jesus. Ali o Senhor Jesus falou comigo e disse assim: minha serva, é necessário você descer até uma parte do inferno, porque eu quero te mostrar algo para você voltar à terra e alertar a igreja. E ali o anjo me puxou e nós descemos até uma parte do inferno, num lugar onde fica um poço, um poço muito fundo. E ali eu contemplei aquele poço muito fundo, fedendo, né, com cheiro de enxofre, com aquela lama, poço de lama borbulhante. E dentro desse poço haviam várias almas de pessoas segurando placas com o nome de cargos que tiveram quando estavam aqui na terra, e segurando também placas com o nome de convenções, de denominações evangélicas. Eu quero dizer para você que aquele anjo guerreiro soltou a minha mão e ele disse: agora observe. E ali o anjo soltou a minha mão e eu fiquei observando aquelas pessoas dentro daquele poço. E saiu dali um homem segurando uma placa escrito pastor. E ele dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim, me tira daqui, me dá uma nova chance. Eu pensava que se eu tivesse um título de pastor, tudo seria bem na minha vida. Mas é o contrário. E eu sei que título agora não salva, porque eu tinha esse título de pastor, mas eu fazia coisas que não te agradavam. Eu me apeguei a esse título, eu me escondia atrás desse título de pastor. E agora eu estou aqui, tem misericórdia de mim. E aquele homem ia afundando dentro daquele poço. Depois eu escutei uma voz feminina de uma irmã na terra, e ela dizia: ai, ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Na terra eu brigava com as pessoas, eu dizia que só a minha denominação iria salvar. E agora eu estou aqui por causa disso. Quanta contenda, quanta discórdia eu provoquei na terra entre os irmãos por causa disso, porque eu achava que só a minha igreja era certa. Mas, Senhor, me dá mais uma chance para me voltar e avisar que o Senhor não olha nomes de denominações, nomes de igreja. Me ajuda, Senhor. E, de repente, aquela mulher, ela ia afundando naquele poço de lama com a placa, ia aparecendo um pedaço do seu braço que já não tinha mais carne, já não tinha mais nervo, só era o osso purinho, o esqueleto. E aquelas pessoas, várias, estavam ali junto com eles, né, dezenas, iam afundando naquele poço de lama. E o anjo me puxou numa rapidez muito grande, dali nós saímos, subimos, e ali eu encontrei com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus olhou para mim e falou assim: diga, minha serva, para o povo na terra, que títulos, cargos, placas de igrejas e denominações não irão salvar. Posição ministerial, cargo ministerial não irá salvar as pessoas na terra. E aí o Senhor Jesus citou aquele versículo que está em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diga à minha igreja que só eu, o Senhor Jesus, vou salvar. E a Bíblia, a minha palavra, é que vai salvar a humanidade. Eu vou encerrar essa primeira parte desse arrebatamento e na segunda parte eu estarei relatando o que o Senhor me mostrou, o Senhor Jesus me mostrou e me manda falar com relação ao ministério feminino, ao ministério das mulheres. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu estou aqui para relatar a segunda parte do arrebatamento em espírito que eu tive agora, em abril de 2016. Que Jesus mandou eu falar a respeito do ministério feminino, do ministério das mulheres na terra. Jesus me levou em espírito ao céu, ele me pegou pela mão e me mostrou muitas irmãs de vestes brancas, que na terra elas foram missionárias, pastoras, obreiras, dirigentes de círculo de oração, de congregações na terra.
Jesus me mostrou a coroa delas, muito linda a coroa delas, cada uma mais linda do que a outra. E as vestes delas também eram muito lindas, as vestes brancas, linda, muito linda mesmo. E Jesus disse assim: diga às pessoas na terra para não zombarem das minhas ungidas, por causa do título ou cargo. Isso me entristece e entristece o Espírito Santo de Deus na terra. Elas foram ungidas por um presbitério na terra, mas foram ungidas em primeiro lugar por mim. Muitas delas fazem a minha obra com amor. Muitas delas fazem o que muitos homens não estão fazendo na terra. Foi o que o Senhor Jesus mandou eu falar. Aquelas que estão na vaidade, eu cobrarei delas naquele grande dia. É mistério meu. Diga às dirigentes e às obreiras na terra que estão em obediência à minha palavra, se santificando em corpo, alma e espírito, que abandonaram o corte e a pintura dos seus cabelos, as vaidades, as maquiagens, as joias, as roupas marcadas, coladas e sensuais, que grande será o galardão delas no céu, porque estão dando bom testemunho na terra. Diga ao meu povo que entrou um principado demoníaco em todas as igrejas evangélicas, dizendo e enganando os dirigentes que Deus quer só o coração. Diga ao meu povo que é o espírito do engano, que é o espírito da mentira que entrou dentro das igrejas. Diga também que para as irmãs não se apegarem a títulos, pastoras, bispas, missionárias, cooperadoras, obreiras, não se apeguem a esses títulos, porque não tem ninguém melhor ou maior do que ninguém por causa de um título. É só um título que o presbitério da denominação, da igreja onde você congrega, te dá para que você possa fazer a obra de Deus na terra. Porque Jesus manda dizer que na obra de Deus não existe maior nem menor por causa de um título. É só para você exercer o seu ministério na terra, trabalhar na obra de Deus. Eu já fui ungida na obra de Deus por presbitérios na terra. Mas depois que eu fui arrebatada, Jesus me quebrou. E hoje em dia eu nem ligo mais. Se me chamar só de irmã, ô irmã Beth, a paz do Senhor, eu agradeço a Deus por isso. Se me chamar só de irmã, porque eu não sou melhor do que ninguém na terra. Eu sou uma simples serva de Deus que estou aqui nessa terra de passagem. Estou aqui só de passagem até o dia que o Senhor me chamar. Então eu quero dizer, irmãs, para vocês não se apegarem, não se apeguem a títulos dessas coisas, porque Deus não se agrada com isso. Sejam unidas, amem umas às outras, façam a obra de Deus com amor, com alegria. Que o Senhor abençoe a sua vida, e eu vou gravar depois a terceira parte desse arrebatamento em espírito. Fica na paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui relatar a terceira parte da quinta experiência que eu tive, do arrebatamento que eu tive agora em 2016, em abril de 2016. Eu estava falando do Ministério das Mulheres e agora o Senhor Jesus diz que essa palavra é para os reparadores, é para os olheiros e para as olheiras. Que é isso? É aquelas pessoas que vão aos cultos evangélicos para olhar as roupas, o jeito das pessoas cantarem, pregarem, o jeito dos obreiros. Jesus manda dizer que isso é pecado. Diga ao povo que isso é pecado. O cristão verdadeiro, ele vai à igreja para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus, para aprender da palavra de Deus. Jesus manda eu te dizer que cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem uma experiência diferente com Deus. Jesus manda dizer também que está faltando respeito no meio evangélico. No meio evangélico está faltando respeito ao próximo, respeito aos seus irmãos. Jesus também manda citar essa palavra aqui, Mateus 7, 1 e 2 diz assim: não julgueis
para que não sejais julgados. Pois com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. E com a mesma medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então, está faltando também no meio evangélico o discernimento espiritual. Está faltando a sabedoria. Você tem que pedir a Deus que Deus te dê discernimento, para que você não venha blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. São referências que Jesus pediu para eu passar para vocês lerem na Bíblia. Jesus também mandou ler Mateus 9, do 42 ao 48, que é aquela parte que fala dos escândalos. Ai daquele, daquela, de onde vier o escândalo. Então, quando eu vou visitar uma igreja, irmãos, ou louvar, eu respeito a doutrina daquela denominação, daquele ministério. Eu fico apenas em oração. Se eu ver assim, que tem alguma coisa de errado, pecado, alguma coisa errada, eu só oro, porque a responsabilidade de doutrinar a igreja, naquele ministério, é do pastor, é do dirigente, é do presbítero, daquela pessoa que está na frente daquela igreja, daquela congregação. Então a responsabilidade é dele. Jesus disse: diga para o povo ser diferente por dentro e por fora. Hoje eu ando, me visto assim, por causa das experiências que eu tive com Deus e por obediência a Ele. Eu sou amiga de várias irmãs de outras denominações evangélicas. Eu ajudo várias irmãs de vários ministérios, de várias denominações em oração. E muitos me conhecem, muitas delas me conhecem há muitos anos, e elas dizem: a irmã Beth é a mesma, na rua, na igreja, em casa. E eu sempre tento passar para elas o amor de Jesus. Quando elas me perguntam sobre cabelo, roupa, eu falo a verdade, né? Eu falo a verdade para alertar elas, né? Que se a gente cortar o cabelo, a gente vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu falo para elas que nós temos que ser diferentes nas nossas vestes. Em tudo, nós temos que ser diferente. Eu passo isso para elas com amor, né? E oro por elas, aquelas que ainda não conseguiram abandonar a vaidade. Estou orando, aconselhando, e para que Deus dê força para elas abandonarem a vaidade, né? E assim como Deus me deu força para abandonar as vaidades, Deus vai dar força para as irmãs abandonarem as vaidades. Os irmãos também que ainda são apegados às coisas do mundo, à televisão, né? Gostam de jogar uma bolinha, né? Gostam de assistir novelas, coisas que não é do agrado de Deus. Então Deus vai tirando. Se você pedir força para Deus, Deus vai tirar tudo isso de você, para que você possa ter uma comunhão mais firme, uma comunhão mais íntima com o Senhor. E Jesus, ele me disse assim: continue assim, minha serva, até eu te recolher desta terra. Vai em paz. Então essa é a terceira parte desse arrebatamento em espírito que eu tive agora, no mês de abril de 2016. Que o Senhor te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração. A palavra de Deus diz aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Eu quero falar sobre a tecnologia. A tecnologia, ela é muito boa para a saúde, para os transportes, em várias áreas. A tecnologia tem o seu lado positivo. Mas Jesus mandou eu falar sobre o lado negativo da tecnologia. Jesus pediu para que o anjo guerreiro que me acompanha nesses arrebatamentos segurasse a minha mão. E nós descemos e numa parte da terra onde havia uma grande metrópole, uma grande cidade, com prédios, casas, luzes acesas, coloridas, propagandas, shops, outdoors. E nós entramos dentro de um apartamento. O anjo disse: olhe e observe. Então eu vi um demônio de metal de ferro muito alto, gigante. Este demônio, ele se parece com um homem de ferro das histórias em quadrinho e filmes da Marvel. Esses filmes agora
que estão sendo lançados na atualidade, né? E só que ele era todo preto, o seu olhar era maligno, com faíscas de fogo saindo dos seus olhos. Eu vi muito ódio e vingança nos olhos deste demônio. Queria pedir, presbítero Antônio, que filmasse ali, né, o que é que eu estou falando, né? Como é esse demônio aí, parecido com esses aí, né, de ferro, da Marvel. O anjo de Deus me disse, esse é o principado da alta tecnologia na Terra. Ele, juntamente com outros demônios iguais a ele, estão em plena ação na Terra neste momento. Olhe, eu olhei e vi esses demônios entrando em casas, carros, apartamentos, shoppings, e quando eles pisavam, o chão tremia. Então eles explodiam e viravam uma fumaça invisível, uma névoa, e entravam dentro dos computadores, tablets, celulares de várias pessoas em todas as partes do mundo. Essas pessoas acessavam sites, ouviam músicas mundanas, liam e viam coisas malignas. Muitos jovens e adolescentes agora, nesse momento, estão sendo iniciados ao satanismo pesado e real através da internet. Muitos deles entregaram as suas almas ao diabo, fazendo iniciações e pactos, e prometeram não contar nada disso a ninguém, nem mesmo aos seus amigos e pais. Eu vi jovens, adolescentes cristãos que vão às igrejas evangélicas, tocam no louvor, fazendo esse pacto satânico, por curiosidade ou para brincar ou preencher o vazio de seus corações. Vi meninas e meninos, adolescentes, iniciando-se na prostituição através da internet e redes sociais. Você, pai, mãe ou avô cristão, orem nos computadores, tablets ou celulares usados por eles. Orem e repreendam esses demônios, com ou sem a presença deles. Repreendam os espíritos malignos de prostituição, dos jogos, dos palavrões e gírias, as idolatrias, as pedofilias e músicas mundanas. Vi um desses demônios entrando na mente, outro no nariz e ouvidos desses jovens. Subimos ao céu muito rápido e Jesus me disse, o engano e o espírito do erro estão em todas as tecnologias do mundo relacionadas à computação, tablets e celulares. Eu quero terminar dizendo que Jesus manda dizer assim, diga ao meu povo para vigiar, pois muitos ficarão no arrebatamento por causa destas coisas, vistas e ouvidas em computadores e redes sociais. Diga para orarem antes de usar seus computadores e celulares, pois num simples toque, em segundos, os demônios estarão ali para encontrar uma brecha, entrarem e destruírem a sua vida espiritual. Jesus também disse, cuidado com certas propagandas e anúncios. Quem é espiritual entenderá. Vá em paz, minha serva. Diga tudo que eu, Jesus Cristo, te mostrei. Irmãos, a Bíblia diz em Tiago 4, versículo 7, no Novo Testamento, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então essa é a quarta parte do meu arrebatamento em espírito que eu tive agora em 2016. E em outro vídeo estarei gravando a última parte desse arrebatamento que fala sobre o juízo de Deus sobre a terra. A paz do Senhor Jesus, esta é a quinta e última parte do arrebatamento em espírito que eu tive agora no ano de 2016. Eu quero falar sobre o juízo de Deus sobre a terra. Antes, eu quero ler Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 7. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Jesus disse, minha serva, deixei você descansar algumas horas, mas agora te trouxe em espírito, juntamente com o meu anjo guerreiro. Sentei-me no chão de ouro do céu, porque lá no céu é tudo de ouro, flutuando, alegre por estar novamente com o meu Jesus. Jesus disse para mim, olhe para a terra. Eu olhei e desviei o meu olhar, porque o que eu vi não foi coisa boa. E ele disse, olhe de novo, eu te darei forças. Olhei
e vi um grande terremoto sobre toda a terra, e este terremoto vai atingir também o Brasil, a nação brasileira. Esse terremoto partia o Brasil pela metade. As regiões eram separadas, né? A gente tem norte, região sul, sudeste, centro-oeste. O terremoto era tão forte que separava as regiões brasileiras pela metade. E vi um grande abismo, uma fenda muito funda, separando esses dois lados. Só dará para passar de um lado para o outro de avião. É uma fenda muito funda e só vai dar para passar de um lado para o outro de avião. Carros, barcos não poderão atravessar para o outro lado. Juntamente com o terremoto, vinha um vento muito forte, terrível. Eu escrevi, viu, irmãos? Para mim não esquecer dos detalhes. Eu gosto de escrever para não esquecer. Juntamente, né, com esse vendaval, vinham pedaços de paus, telhados de casa, carros, móveis, animais e pessoas mortas. Então ficou tudo escuro, e as águas do rio se encontraram com as águas do mar e inundaram tudo. Elas se uniram, as águas dos rios com a água do mar. E inundou tudo. O vento assobiava forte. Eu senti, irmãos, um cheiro forte de sangue, de cadáveres de animais e de pessoas mortas. Tudo virou trevas, escureceu tudo. E ficou aquele silêncio. Aí no meio daquela escuridão, daquele silêncio, depois que inundou tudo, eu vi e ouvi gritos de pessoas ilhadas em desespero. Choros e gritos de dor, de pavor e medo. Pessoas gritavam assim: meu Deus, me ajuda. Ai, está doendo muito, dói muito, socorro, me ajuda. Mães gritavam pelos seus filhos: cadê você? Aonde você está? Responde! O socorro começou a chegar depois de muito tempo, lentamente. De barcos, botes, aviões, lanchas, helicópteros. Milhares dessas pessoas foram levadas para estádios de futebol, escolas, ginásios. E Jesus me disse: isso vai acontecer em breve. Então eu continuei olhando e contemplei as pessoas que foram salvas se preparando para fazer um recadastramento obrigatório. Esse recadastramento vai ser obrigatório pelo governo, não só do Brasil, como de todos os governos da terra. Vi os sobreviventes colocando uma espécie de adesivo em suas mãos e testas. Os que tinham amputado as suas mãos na catástrofe, muitas pessoas perderam braço, mão, pé, perna. Essas pessoas tinham os adesivos, eles eram colocados na testa, aqui, no meio dos olhos. O adesivo era colocado aqui, entre, né, os olhos aqui. E o outro era aqui na mão, na nossa mão, né, na mão direita. E uma mulher muito bonita, soldada, ela era soldada do exército, tá? Essa mulher. E ela disse: olha, agora não precisa mais de dinheiro, nem vai precisar de cartão bancário, esses que a gente usa normal com chip. É só mostrar os adesivos e tudo será rastreado. Devemos isso ao nosso novo governo. A criminalidade diminuiu bastante. Isso é um ponto positivo para nós. Essa mulher soldada que estava ajudando a marcar as pessoas, né, colocar esses adesivos nas pessoas, dizia, né? E essas pessoas eram as refugiadas da catástrofe, né? E Jesus disse: preste atenção. E ali eu fiquei prestando atenção. Alguns cristãos verdadeiros se recusaram a colocar esses adesivos do governo. Os soldados os pegavam à força. Então uma grande luz vinda do céu iluminava essas pessoas, né, que não queriam ser marcados, né, com esses adesivos. E vinha uma grande luz do céu, caía sobre ele e os anjos levavam ao céu. Quer dizer, antes de os soldados marcarem essas pessoas com a marca da besta, né, que para mim é a marca da besta, esses adesivos, essas pessoas morriam, Deus levava elas. Quando os soldados iam colocar, elas já estavam mortas, né? E não eram marcadas. Eu vi Jesus me dizendo: observem esses outros cristãos, eu vou escondê-los.
Aleluia, glória a Deus. Então, na hora da marcação, esses cristãos, né, eles ficavam invisíveis. E os soldados passavam, mas não viam eles. Porque Jesus deixava eles invisíveis. Jesus disse, esses eu esconderei eles, porque eles viverão na terra como fugitivos, fugitivas, errantes, para pregar a minha palavra aos sobreviventes da catástrofe. Eles não pregaram na hora da bonança, mas agora eles vão pregar a minha palavra na hora da dor, porque eles viram o que aconteceu sobre a terra. Então eu vi pessoas que receberam a marca ficarem frias, sem reação. Algumas pareciam um zumbi, robôs, bonecos. Eu vi ódio, maldade e cobiça no olhar dessas pessoas, essas que receberam essa marca adesiva, né, na mão e aqui no meio dos olhos, aqui na testa. E no olhar delas, né, era esse olhar assim, maligno, maldoso, querendo fazer o mal. E em cima delas eu vi uma luz preta, negra, em cima da cabeça delas, assim. Essa luz negra, preta. Os demônios acompanhavam essas pessoas para perseguirem e matar os cristãos sobreviventes. Jesus me disse, avisa o meu povo agora, que depois disso haverá o arrebatamento da igreja. E ele citou Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero ler também aqui, que Jesus pediu para me ler, Apocalipse, capítulo 22, e versículo 11, que diz, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E aí, Jesus disse para mim assim, vai em paz, amada minha, e diga tudo o que eu te mostrei. Os que derem ouvidos às minhas palavras serão abençoados. Diga a eles que não há mais tempo de discutir termos teológicos, e sim de se preparar, porque eu venho em breve. E agora eu gostaria de fazer uma oração antes de terminar esse testemunho. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, porque o Senhor me deu força para contar tudo aquilo que o Senhor mandou eu contar, que eu vi e o Senhor mandou, e o Senhor requereu de mim. Agora, Senhor, venha preparar cada um de nós para o arrebatamento da sua igreja. Nos dá graça e nos dá força, para que nós possamos branquear cada dia as nossas vestiduras espirituais. Senhor, eu abençoo cada um, Senhor, que está ouvindo, que está compartilhando juntamente comigo este arrebatamento, esta revelação que foi dada do alto pelo Senhor. Nos prepara, Senhor, nos prepara emocionalmente, nos prepara psicologicamente e principalmente espiritualmente, para que nós não venhamos a perecer quando a catástrofe vier. Obrigada, meu Deus, por tudo. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Eu agradeço. A paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui relatar a quinta experiência que eu tive com Deus, nesse arrebatamento de espírito, que aconteceu agora, em abril de 2016. Eu fui arrebatada em espírito novamente, o Senhor me arrebatou. Veio um anjo guerreiro, me puxou pela mão e me levou até o trono onde estava o Senhor Jesus. Ali o Senhor Jesus falou comigo e disse assim, minha serva, é necessário você descer até uma parte do inferno, porque eu quero te mostrar algo para você voltar à terra e alertar a igreja. E ali